Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é supremo. Ele é lindo, meus irmãos, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos e conhece as nossas estruturas e manda a palavra na hora certinha. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Entre com muita alegria no coração, deixando o seu like, se inscrevendo. Você que não é inscrito, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal, abençoe aí o canal. Vamos no ID do Senhor. Em nome de Jesus, a serva do Senhor já apresentou suas orações, suas petições, já convidou o Senhor como nosso convidado especial. Já está preparada para trazer a palavra espiritualmente, já apresentou o canal, então o Senhor está no controle de tudo, e quando Ele está, isso alegra os nossos corações em nome de Jesus, amém? Para começar a palavra, vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos aí pedir graça ao Senhor, que Ele nos dê graça para entender a palavra e para que eu venha entregar esta palavra aqui em nome do Senhor Jesus com muita graça e com muita fé, esperança e amor. Glória a Deus. Vamos aí para a palavra? Não deixe ninguém tirar o seu foco, não. Se prepare para ouvir a palavra, porque temos que dar reverência para essa hora, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para Mateus, capítulo 27, versículo 17 e versículo 19. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos para a palavra? E o refrão da palavra fala assim. Vamos para Mateus, capítulo 27, versículo 17 e versículo 19. E o refrão da palavra fala: a mulher que sonhou com Jesus. A mulher que sonhou com Jesus. Vamos aprender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus? Versículo 17 e 19. Versículo 17 fala assim: portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual sereis que vós solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? 19. Chamado Cristo. Continuando no 17, meus irmãos, entender. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual queres que vós solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? 18. Porque sabei que por inveja o haviam entregado. 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha, tô arrepiado, meu irmão. Eita glória, o Espírito Santo está apaziguando aqui já, meus irmãos, está fazendo concordância aqui. Palavra surreal, verdadeira aqui, meus irmãos. É forte, hein? Sonhar com Jesus. A mulher sonhou com Jesus. Vamos entender mais um pouquinho? Nós vamos aprender sobre o sonho da mulher de Pilatos. A Bíblia revela muitas coisas importantes a respeito dos sonhos. Aleluia! Na hora do julgamento de Jesus por Pilatos, a mulher do procurando, a mulher
de Pilatos, do Meus irmãos, eu vou de novo aqui para os meus irmãos entender. Aleluia. Vamos aqui. A mulher de Pilatos, a Bíblia revela muitas coisas importantes a respeito dos sonhos na hora do julgamento de Jesus por Pilatos. A mulher do procurador romano trouxe uma revelação que assustou o próprio Pilatos. Não entre na questão desse justo, porque um sonho muito sofri por causa dele. A advertência serviu para alertar duas coisas importantes a Pilatos. Primeiro, Pilatos poderia cometer uma grande injustiça ao condenar um homem justo e inocente. 2. Pilatos estava condenando o próprio juiz do universo, perante o qual todos os homens um dia serão julgados, inclusive o próprio Pilatos. Glória a Deus, aleluia, forte, hein, meus irmãos? Eita glória, olha aí. Através de um sonho, ele foi avisado. Através de um sonho pela mulher dele, ele foi avisado. Glória a Deus, vamos prosseguir para entender. A Bíblia conta a história de muitas pessoas que tiveram sonhos importantes, os quais se cumpriram depois. Em Gênesis capítulo 28, versículo 10 até o versículo 17, Jacó teve um grande sonho profético de uma imensa escada que ligava a terra ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. De acordo com Gênesis capítulo 37, versículo 5 até o 19, José chegou a ser apelidado pelos seus irmãos de sonhador, pelo a intensidade dos seus sonhos. Entretanto, ao final de tudo, os sonhos de Jacó se tornaram verdadeiros. Em Gênesis capítulo 45, versículo 1 até o 28, de acordo com Juízes capítulo 7, versículo 13, versículo 15, após Gideão ouvir a narração de um sonho feito por um homem ao seu companheiro acerca da vitória de Israel sobre os midianitas, ele se fortaleceu e adorou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. De acordo com Mateus capítulo 1, versículo 20, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, marido de Maria, e lhe entregou uma importante mensagem. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Os sonhos têm importância e são às vezes reais, porque aqui o Senhor está falando dos sonhos. Está falando do sonho
que a mulher teve com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. A Bíblia nos revela muitas verdades sobre os sonhos. O sonho é uma das maneiras. O sonho é uma das maneiras de Deus falar com o homem. Em Jó capítulo 33, versículo 14, versículo 18, a Bíblia afirma que Deus fala ao homem de dois modos: em sonhos ou em visão, de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem a cama. Então, e adormece na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aleluia, glória a Deus. Deus é lindo, né, meus irmãos? Ele cuida, olha aí. Em Naum capítulo 12, versículo 6, o próprio Senhor confirmou que fala com os profetas por meio de visões ou sonhos. Gênesis capítulo 46, versículo 2, a palavra de Deus afirma que o sonho de Deus falou com Jacó em visão de noite. Em Mateus capítulo 2, versículo 12, Mateus capítulo 2, versículo 12, Mateus escreve que os magos que vieram do Oriente para visitar o menino Jesus foram por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Olha aí, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é lindo, né, meus irmãos? Olha aí, o Senhor, Ele fala conosco nos sonhos. Glória a Deus, aleluia. Trazendo a mensagem, meus irmãos. O Senhor, Ele fala conosco de qualquer maneira que Ele quiser. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. O sábio Salomão afirma que repetindo, o sábio Salomão afirma que da muitas ocupações vêm os sonhos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, é que na multidão dos sonhos há vaidade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 7, porém, Deus ainda fala com os homens por meio de sonhos, pois, de acordo com a profecia de Joel, acerca do derramamento do Espírito sobre toda a carne, a profecia, as visões e os sonhos ainda são meios que Deus usa nesta dispensação para falar com a sua igreja. Joel capítulo 2, versículo 28. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Meus irmãos, Deus ainda fala em visões, em sonho. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é fiel. É para aqueles que não creem e acreditam em visões, sonho e profecia. Deus ainda fala, mas nós precisamos distinguir esses sonhos, essas profecias. Glória a Deus, aleluia.
Porque Deus, ele ainda fala na terra com os seus profetas. Aqui ele está falando sobre os sonhos. A mulher teve um sonho e avisou para o marido, para não se meter naquela reunião, para não julgar o justo, que era Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Mas ele não deu ouvido, porque tinha que se cumprir a palavra do Senhor na terra. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é fiel. Ele sabe como fazer. E Jesus veio para cumprir tudo aquilo que o Senhor mandou ele cumprir na terra. E foi cumprido. E hoje, pela obediência dele, ele está no trono com Jesus. Ele está no trono com o Pai, desculpa. Jesus está no trono com o Pai. Porque obedeceu, não importa o que ele passou. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. E nós fomos sarados pelo aquele sangue jorrado naquela cruz. Quem que dá o seu sangue pelos pecadores? Por amor. Quem, meus irmãos? Só conheço um único, foi Jesus. Como nós não temos que vir até Jesus e reconhecer que ele é o nosso único, suficiente Salvador? Não tem como, né, meus irmãos? Se tiver alguém com a mente fechada, peça misericórdia para Deus que ele abra a mente e dá inteligência e sabedoria para entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro não. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Você que não entregou sua vida para Jesus, que não confessou Jesus como seu único suficiente, eu faço um convite em cima desta palavra, eu faço um convite aos meus irmãos. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Você vai ali no cantinho e você fala: eis-me aqui, Senhor. Humildemente, de todo o meu coração, eu entendi a palavra. E eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, e isso o Senhor vai fazer festa no céu, meus irmãos, porque é muito importante uma ovelha para Jesus. E você que saiu da presença do Senhor, Ele está te fazendo um convite em cima desta palavra também. Você quer receber Jesus como você quer voltar para Jesus? Volte, Ele está te chamando. Volta, filho, volta, filha, volta, ovelha. Você que saiu do meu aprico, você que saiu da minha presença, volta. Eu estou de braços abertos para te receber. Amém? E vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. E não esqueça de ter um particular com o Senhor às madrugadas. Não esqueça de deixar o seu like e enviar esta palavra a outras pessoas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém?